Aventuras de Pedro Malazarte, de Lindolfo Gomes, voz Iba Mendes. Quando o pai de Pedro Malazarte entregou a alma a Deus, fez-se a partilha dos bens, uma casinha velha entre os filhos, e tocou a Pedro uma das bandeiras da porta da casa, com o que ele ficou muito contente. Pôs a porta no ombro e saiu pelo mundo. Em caminho, viu um bando de urubus sobre um burro morto. Atirou a porta sobre eles e caçou um urubu que ficou com a perna quebrada. Apanhou-o, pôs a porta às costas e continuou viagem. Obra de uma légua ou mais, avistou uma casa onde saía fumaça, o que queria dizer que estava preparando o jantar. Pedro Malazarte, que sentia fome, bateu à porta e pediu de comer. Veio atendê-la uma preta lambisgoia, que foi logo dizer à patroa que ali estava um vagabundo, com um urubu e uma porta, a pedir de jantar. A mulher mandou que o despachasse, que a sua casa não era coito de malandros. O marido estava de viagem, e a mulher no seu bem bom a preparar um banquete, para quem ela muito bem o destinava. Neste mundo há coisas. Pedro Malazarte, tão mal recebido que foi, resolveu subir para o telhado, valendo-se da porta que trazia e lhe servira de escada. Subiu e ficou espreitando o que se passava naquela casa, tanto mais que sentia o cheiro de bons petiscos. Espiando pelos vãos das telhas, viu os preparativos e tomou nota das iguarias e ouviu as conversas e confidências da patroa e da negra. Justamente na hora do jantar chegou o dono da casa, que resolvera voltar inesperado da viagem que fazia. Quando a mulher percebeu que ele se aproximava, mandou esconder os pratos do banquete e veio recebê-lo e abraçá-lo muito fingida, muito risonha, mas por dentro queimando de raiva. Vai daí mandou pôr na mesa a janta que constava de feijão aguado, paçoca de carne seca e colbu, dizendo: "Por que não me avisou, marido? Sempre se havia de aprontar mais alguma coisa." Sentaram-se à mesa. Pedro Malazarte desceu de seu posto e bateu na porta, trazendo o urubu. O dono da casa levantou-se e foi ver quem era. O rapaz pediu-lhe um prato de comida e ele chamou-o para a mesa a servir-se do pouco que havia. A mulher estava desesperada, desconfiando com a volta do Malazarte. Pedro tomou assento, puxou o urubu para debaixo da mesa, preso pelo pé num pedaço de corda de pita. Estavam os dois homens conversando, quando de repente o Malazarte pisou no pé do bicho, e este se pôs a gritar: "Uh! O dono da casa levou um susto e perguntou que diabo teria o bicho. Pedro respondeu muito sério: "Nada, são coisas, está falando comigo." "Falando? Pois o seu bicho fala?" "Sim, senhor, nós nos entendemos. Não vê como o trago sempre comigo? É um bicho mágico, mas muito intrometido." "Como assim?" "Agora, por exemplo, está dizendo que a patroa teve aviso oculto da volta do senhor e por isso lhe preparou uma boa surpresa." "Uma surpresa? Conte lá isso como é." "É deveras. Uma excelente leitoa assada que está ali naquele armário." "Pois é possível. Ô mulher, é verdade o que diz o urubu deste moço?" Ela, com receio de ser apanhada com todo o banquete, e certa já de que Pedro sabia da marosca, apressou-se em responder: "Pois então, pura verdade, o bicho adivinhou, queria fazer-te a surpresa no fim do jantar." E gritou pela preta: "Maria, traz a leitoa." A negra veio logo correndo, mas de má cara, com a leitoa assada na travessa. Daí a pouco Pedro Malazarte pisou outra vez no pé do urubu, que soltou novo grito. "O que é que ele está dizendo?" "Bicho intrometido, está candongando outra vez. Cala a boca, bicho." "O que é?" "Outras surpresas." "Outras?" "Sim, senhor, um peru recheado."
É verdade, mulher? Uma surpresa, maridinho do coração. Maria, traz o peru recheado que preparei para teu amo. Veio o peru, e pelo mesmo expediente conseguiu Pedro Malazarte que viesse para a mesa todas as iguarias, doces e bebidas que havia em casa. Ao fim do jantar, o dono da casa, vendo que o urubu de Pedro Malazarte era encantado e sabia descobrir todos os segredos, propôs-lhe comprá-lo. Malazarte, pescando que estava em véspera de fazer um bom negócio, encareceu ainda mais as virtudes do urubu e pediu este mundo e o outro. O homem vacilou em fechar o negócio e Pedro, justamente quando a preta velha veio trazer café na sala, disse ao dono da casa de modo que a mucamba o visse: Este bicho é deveras encantado, patrão. Ele é capaz de descobrir outras coisas que se passam em sua casa sem o senhor saber. Não me diga isto. É o que lhe digo. Mas para que ele não emudeça e possa contar tudo o que tenha visto, é preciso que haja o maior cuidado e que nenhuma mulher lhe verta água na cabeça. E se quiser experimentar, deixe-o esta noite ficar no corredor, que amanhã teremos que saber muitas novidades. O homem aplaudiu a proposta e prometeu comprar o urubu se saísse certo o que lhe dizia Malazarte. Mas a preta, que tinha visto a combinação, mal saiu da sala, foi contar tudo à senhora, que ficou muito assustada, pois que naquela noite havia de receber a visita do sacristão da vila e não sabia como arranjar para que o urubu candongueiro não pusesse tudo a perder. A preta teve uma luz e disse que não havia perigo, pois ela se encarregaria de verter água na cabeça do urubu para que ele perdesse o encanto. Às tantas da noite, todas se foram acomodar, tendo Malazarte cuidado de deixar o bicho no corredor, fazendo de sentinela. Vai senão quando lá para a virada da noite, a dona da casa, pé que pé, por onde saltou para dentro o sacristão, enquanto a preta estava fazendo o que prometera na cabeça do urubu. Quando o bicho se viu com a cabeça toda molhada, não teve mais conversa, tico, e deu uma bicada na preta lá onde quis, e ela ficou segura, e vai então a negra soltou um grito. A senhora, temendo que o marido despertasse, correu para arrancar a sua mucamba do bico do bicho, agarrou-a pelo braço, mas não houve meio. A rapariga então, no auge do aperto, apegou-se no braço da senhora, que se pôs também a gritar. O sacristão acudiu para ver se podia ajudar as duas a desvencilharem-se, mas já a este tempo Pedro Malazarte havia despertado o dono da casa, e os dois correram a ver o que era e encontraram aqueles três assim como estavam. E vai então o dono da casa descobriu tudo, desancou o sacristão a pau, moeu os ossos tanto da senhora como da escrava e resolveu comprar o urubu. Mas aí é que foi a história. Pedro Malazarte pediu pelo bicho 5 contos de réis. Abate que não abate, o homem teve mesmo de encorrupichar o cobre, vintenzinho por vintenzinho, e Pedro Malazarte, deixando o urubu, de quem se despediu chorando, pôs-se a caminho, mas vendo no pátio da fazenda uma carneirada, resolveu levá-la também, e foi tocando a carneirada como se fosse dono dela. Vendo que a vítima vinha em sua perseguição, deu tudo quanto tinha, e ao aproximar-se de um riacho encontrou uma mulher a lavar roupa. Estava perdido, porque a lavadeira daria ao perseguidor a sua direção, mas que depressa tocou a carneirada a atravessar o riacho, e tomando um dos carneiros, tirou-lhe as tripas e meteu-as debaixo da camisa. Quando a manada passou, ele arrancou da faca, fingiu que abriu o ventre e deixou cair na água as tripas do carneiro, que ali levou ocultas. A lavadeira deu um grito, caiu desmaiada ao presenciar tal cena, e Malazarte desapareceu. Quando o perseguidor chegou a toda e perguntou à lavadeira se tinha visto passar um homem com uma carneirada, ela respondeu, quase sem poder falar, que Pedro Malazarte havia feito o que ficou dito. E porque Pedro já estava longe com o rebanho, o homem voltou soltando 1 milhão de pragas. Já muito longe encontrou um porqueiro
que vinha tocando também uma capadaria superior para vendê-la na vila. Pedro Malazarte, que já previa que o fazendeiro havia de vir no seu rastro, propôs trocas dos carneiros que valiam menos pelos porcos que valiam mais. Fecharam o negócio, tendo o porqueiro feito uma volta em dinheiro. Malazarte seguiu com a porcada e o outro com os carneiros em direção oposta. O porqueiro foi pousar em casa do dono dos carneiros. Ao ver o seu rebanho, o homem avançou para o porqueiro e exigiu entrega do que era seu. O porqueiro quis resistir, mas vendo que o homem estava armado até os dentes e tinha muitos capangas, não teve outro remédio senão fazer a restituição, ficando no prejuízo, e tocou para trás a ver se encontrava o Malazarte, que já estava longe, tendo tomado por um atalho que foi dar numa fazenda. E vai então vendeu a porcada por um precinho barato, mas com a condição de o comprador deixar que ele cortasse a ponta do rabo de cada porco. Fecharam o negócio e Pedro Malazarte meteu no embornal os rabinhos dos porcos e bateu o pé na estrada. E foi dar no castelo de um ricaço que era casado e tinha uma filha, e ofereceu-se para empregado, e foi aceito. Como era tempo de chuva, o chiqueiro estava que era mesmo um lameiro, e Malazarte teve logo uma ideia. De noite tocou para longe a porcada do ricaço, e voltando espetou no lameiro as caudas dos porcos. E quando de manhã o dono da casa veio ver a porcada, Malazarte lhe apontou o lameiro e disse-lhe que os porcos estavam atolados apenas com os rabos de fora. O dono da casa mandou logo que fosse à casa buscar 2 enxadas, a ver se podiam desenterrar os animais. Pedro Malazarte foi numa corrida, e lá chegando, viu a dona e a filha passeando no jardim e lhes disse: "O patrão mandou que as senhoras me acompanhem." Elas duvidaram, mas Malazarte gritou, perguntando ao patrão que estava lá embaixo: "As 2, patrão?" "Sim, as 2 e sem demora. As 2, pateta." E então as senhoras não puseram mais diferença e acompanharam Pedro, que tomou com elas outra direção. Já longe, o velhaco amarrou-as numa árvore, tirou-lhe todas as joias que eram de grande preço, fugiu e foi tocar a porcada que tinha ocultado no dito retiro. E quando o ricaço, cansado de esperar, foi à casa e não encontrou a mulher e a filha, bateu a procurá-las, até que as achou amarradas onde Malazarte as havia deixado. E quando voltou é que viu que dos porcos só havia os rabinhos, e que ele é que era um pateta de marca. A muitas léguas dali o Malazarte negociou a porcada, recebeu cobre, comprou um bom terno de roupa e foi parar em certa cidade, onde logo na entrada havia uma bonita chácara que era do doutor juiz de direito. Era já por umas 10 da noite. O Malazarte bateu a porta e pediu pousada, dando o nome do doutor fulano, que vinha visitar aquela terra. O juiz costumava entrar tarde, pois ficava até meia-noite fora de casa, jogando marimbo com o seu compadre. E vai então o filho do juiz, na sua simplicidade, mandou entrar o hóspede, e depois de um bom chá, deu-lhe pousada no quarto da sala, onde o juiz costumava se vestir. E quando o juiz chegou, o filho lhe contou o que se tinha passado, e o tolo ficou muito satisfeito daquela hospedagem. E vai então lá pela madrugada, o Malazarte começou a sentir umas coisas na barriga. Procurou o vaso e, não o encontrando, abriu a janela, mas lá fora havia uma cachorrada, que foi um barulho de latidos que nunca se viu. O Malazarte estava suando frio, mas nisto avistou na prateleira uma caixa. Abriu, havia dentro uma cartola de pelo. Estava a salvo. Tirou a cartola, fez o que quis, pôs outra vez na caixa, e esta no lugar onde antes estava. De manhã, quando ouviu o tropel dos criados, saiu e... "Este mundo é meu!" Quando vieram chamar o Malazarte para o café, não o acharam mais. À hora do almoço, o juiz saiu do quarto e foi para o cômodo em que se costumava vestir. Era dia de júri.
vestia a sobrecasaca e, distraído, tirou a cartola que enterrou de um golpe na cabeça. Para que tal fizeste? Ficou com a cara enlameada e sentia um cheiro que quase o afogou. Começou então a gritar. A família veio toda, pensando que tinha acontecido alguma desgraça. Ao vê-lo naquele estado, correram todos a buscar socorro. O filho trouxe-lhe um banho, a filha água flórida, a mulher sabonete de cheiro. E depois houve risada que não foi brinquedo, enquanto o juiz bufava de raiva. E os jurados já estavam cansados de esperar por ele. Mas o Malazarte já estava longe, até parecia que tinha parte com Belzebu. Nisto ele soube no caminho que sua mãe tinha morrido, e como era muito extremoso, foi logo ter em casa. Lá encontrou os irmãos que se fingiam chorosos. Ele também derramou muitas lágrimas e resolveram logo fazer a partilha, pois que cada um queria cuidar de sua vida. A herança não era grande, mas sempre havia um sítio, umas colheitas, umas terras e uma casinha. Os irmãos começaram a escolher o que havia de melhor, mas Pedro Malazarte disse: lá por isso não seja dúvida, eu quero somente 3 coisas: uma folha da porta da casa, o corpo de minha mãe e o cavalo matungo. Os outros estranharam aquilo, mas como era fácil de contentar, combinaram na partilha. Pedro amarrou o corpo da velha no selim do matungo e em posição de cavaleiro, e saiu puxando o cavalo, prometendo voltar depois em procura da porta. Foi dar numa fazenda já tarde da noite e pediu pousada. A gente da casa já estava acomodada, mas a pessoa que veio abrir consentiu na hospedagem, porque Pedro alegou o cansaço da velha, a doença dela, coitadinha. Mostraram-lhe um quarto na entrada onde os dois ficaram. A certa hora, Pedro Malazarte pegou no cadáver, enveredou com ele pelo corredor e foi colocá-lo à porta do quarto do dono da casa. Este, quando pela manhã abriu a porta, levou um grande susto ao ver que um corpo pesado caiu dentro do quarto. E havia no chão muito sangue, pois a cabeça da defunta, quando caiu, se tinha quebrado. O homem fez um grande alarme, vindo logo Pedro, esfregando os olhos e fingindo ter se acordado naquele momento. Ao ver aquele quadro, lançou-se sobre o cadáver da velha e fez um grande choro. Acusou o fazendeiro de haver sido o assassino de sua mãe e pediu grossa gratificação, sob pena de queixar-se à justiça. O fazendeiro não teve remédio senão cair com cobre e ainda fazer o enterro do corpo. Pedro Malazarte voltou para casa em procura da porta, tendo ainda no caminho vendido o punga, que logo cansado da viagem, arriou na estrada e morreu. Pedro Malazarte, quando chegou com a porta onde ficara o cavalo, viu que sobre este estava um bando de urubus, atirou a porta sobre o bando, apanhou um urubu que ficou com a perna quebrada e seguiu viagem. Esse dito urubu foi o mesmo que ele vendeu por 5 contos. Estão lembrados? Em certa altura deu-lhe vontade de verter água. Encostou-se a um grande paredão pertencente a uma bonita quinta. E, quando estava no melhor, apareceu o dono da chácara, muito zangado, a perguntar-lhe quem lhe tinha dado ordem para fazer aquilo ali. Pedro disfarçou e respondeu: ah, meu senhor, desde manhã que estou aqui encostado, sem comer nem beber, só por causa dos outros. Por causa dos outros? Então, como lá é isso? Estou escorando o mundo. Você está doido. Pois é verdade, patrão. Vinha eu caminhando no meu quieto, mas quando cheguei neste lugar, me apareceu a figura de um anjo que veio descendo do céu e que me disse estas palavras: por ordem do Senhor Deus, o mundo vai acabar à meia-noite de hoje. Imagine o susto que não levei, mas o anjo me aquietou. Há um remédio para se evitar isto, é encontrar alguém que escore este muro desde este momento. Só por isso não seja dúvida, respondi. Vou já cortar uma estaca. Não, não há tempo. Antes de 1 minuto o muro deve estar escorado. E me empurrou para aqui onde me acho, sem poder arredar pé, pois se sai o mundo vem abaixo. Deveras?
Ah, se o patrão me fizesse o favor de tomar o meu lugar enquanto eu vou ali no mato cortar uma escora, tudo estava arranjado, mesmo porque se eu ficar por mais tempo, não resistirei e com a minha morte o mundo virá abaixo e ninguém escapará. O homem pensou e resolveu tomar o lugar de Pedro, que prometeu voltar logo com a escora e até hoje está sendo esperado. Quando chegou à cidade, Pedro meteu-se em divertimentos com os estudantes e gastou todo o dinheiro. E antes que ficasse de todo limpo, comprou uma panelinha de trempe, uma matula e seguiu viagem. Já havia caminhado muito quando avistou um rancho desocupado. Resolveu descansar ali. Fez fogo, pôs a panela de 3 pés com a matula a aquecer. Mas nisto vem chegando uma tropa. Pedro Malazarte, mais que depressa, pôs um monte de terra sobre o fogo e ficou muito quieto diante da panela que fumegava. Os tropeiros, vendo aquilo, ficaram muito espantados e perguntaram: Que moda é esta, Patrício, de cozinhar sem fogo? Pedro respondeu logo: Isto não é para todos, pois não vem logo que a minha panela é mágica? Então cozinha sem fogo? É como estão vendo, e a qualquer hora. Mas como a fada me disse que estou por poucos dias, posso negociá-la. Os tropeiros viram naquilo machado, provaram da comida e acharam tudo muito bom. Compraram a panela, pagando por ela quantos lhe foi pedido. Quando a hora da ceia foram cozinhar sem fogo, deram com a marosca, mas já era tarde. O Malazarte tinha se posto a muita distância. Malazarte ia viajando quando lhe deu vontade de dar de corpo. Agachou-se no meio da estrada e ali ficou. Nisto avistou um senhor que andava caçando. Malazarte tirou o chapéu e colocou-o sobre o que havia feito. O senhor, quando se aproximou, perguntou-lhe: Que está fazendo aí a segurar este chapéu com tanto cuidado? É um lindo passarinho que apanhei debaixo do chapéu. Canta que é um gosto. E eu não quero perdê-lo. Estou à espera de alguém que queira tomar conta dele enquanto vou buscar uma gaiola. O homem ficou muito curioso de ver o canário, pois era grande apreciador de pássaros cantadores. Propôs comprá-lo, mas com a condição de Malazarte ir buscar a gaiola. Pedro, depois de muitas negaças, fechou o negócio por bom dinheiro, deixou o tolo a tomar conta e foi buscar a gaiola. O tempo ia passando e Malazarte não voltava. Então o homem, já impaciente, tomou o partido de apanhar o pássaro com a mão e levá-lo para casa. Com toda a cautela, meteu a mão debaixo do chapéu e, quando pensou que pegava o canário, agarrou uma coisa muito diferente. Deu os pregos, soltou pragas, enquanto Pedro já estava muito distante e se divertindo à custa do trouxa. Foi então que Pedro se encontrou com um de seus irmãos, com quem gastou em pândegas muito dinheiro. Esvaziada a bolsa, seguiram de viagem juntos. Depois de caminharem muitas léguas, varados de fome, chegaram em casa de um casal de velhinhos, gente da lavoura e muito pobre. Pediram pousada. Mas os velhos não tinham cômodo nem nada, disseram, que lhes dá para matar a fome. Só se quiserem dormir na salinha num monte de palha. Pedro aceitou logo a oferta. Os velhos foram para o seu quarto e os irmãos ficaram na palha. Mas de madrugada o Malazarte sentia um cheirinho bom e ouviu o chiado de uma panela lá na cozinha e perguntou ao irmão: Manuel, você não está ouvindo o chiado? Quem sabe se na cozinha há alguma coisa que se coma? O outro respondeu: É possível. Essa gente da lavoura costuma deixar a panela no fogo durante a noite para comer de manhã antes de irem para o trabalho. Pedro, andando na ponta dos pés, levou o irmão para a cozinha, onde encontraram no fogo uma panela de mingau de fubá fumegante. Comeram quanto quiseram até fartar-se, e como Pedro era um grande pândego, não podia passar sem fazer das suas, disse que estava com muita pena da velha e que ele ia também dar um pouco de mingau. Foram para o quarto e, enquanto o irmão segurava com muito medo a panela, o Malazarte ia pondo com a colher o mingau onde supunha que era a boca da velha. De vez em quando ouviam sopros e Pedro dizia baixinho:
Está quente, avózinha, só para minha velha. Depois de irem levar a panela à cozinha, os dois irmãos puseram-se ao fresco logo ao amanhecer. Já estavam longe quando o velho despertou furioso com a mulher, a quem acusava de ter desfeiteado a cama. Eu, seu tratante, eu? Não se faça de tola, que não foi outra senão você mesmo. Mas então a velha sentiu alguma coisa lá nela mesma, e os dois nunca tinham brigado, agarraram-se às unhadas, saltando fora da cama. E qual não foi o espanto deles quando viram a cama toda cheia de mingau? Correram para a cozinha e acharam a panela vazia, foram à sala e já lá não estavam os hóspedes. Rogaram muitas pragas e juraram não dar mais pousada a ninguém, salvante a nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Malazarte morreu e chegou no céu, disse a São Pedro que queria entrar. O santo porteiro respondeu: Estás louco? Pois ainda tens coragem de querer entrar no céu depois que fizeste lá pelo mundo? Quero, São Pedro, pois o céu é dos arrependidos e tudo quanto acontece é por vontade de Deus. Mas o teu nome não está no livro dos justos e, portanto, não entras. Mas então eu desejava falar com o Padre Eterno. São Pedro zangou-se só com aquela resposta e disse: Não, para falares a Nosso Senhor precisavas entrar no céu, e quem entra no céu dele não pode mais sair. Malazarte se pôs a lamentar e pediu que o santo ao menos o deixasse espiar o céu, só pela frestinha da porta, para que tivesse uma ideia do que fosse o céu e lamentasse o que havia perdido por causa das más artes. São Pedro, já amolado, abriu uma fresta da porta e Pedro meteu por ela a cabeça. Mas de repente gritou: Olha, São Pedro, Nosso Senhor que vem falar comigo, eu não te dizia? São Pedro voltou-se com todo o respeito para dentro do céu, a fim de render homenagens ao Padre Eterno que supunha ali vir. E Pedro Malazarte então pulou para dentro do céu. O santo viu que tinha sido enganado, quis pôr Malazarte para fora, mas ele contrariou. Agora é tarde, São Pedro. Lembre-se que me disse que do céu, uma vez entrando, ninguém mais pode sair. É a eternidade. E São Pedro não teve outro remédio senão deixar o Malazarte lá ficar.